Olá, boa noite. Meu nome é Sônia Regina, né? Sou pastora, sou cantora e tenho meu canal. Eu resolvi gravar um vídeo, resolvi hoje, assim, porque sobre a fé. Vi que as pessoas às vezes têm muita dúvida o que é a fé, né? E a fé, né? Quem nos ensinou sobre a fé, está aqui, na palavra, nas escrituras sagradas, que o Criador, o Eterno, ele deixou registrado para nós, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Então, a fé é você crer naquilo que o Eterno falou. Isso é fé. Isso foi que o Eterno, o Criador, nos ensinou, né? E o seu filho, Yahshua, que todo mundo chama de Jesus, que está escrito aqui na palavra, né? Só que não é bem essa tradução. Ele veio na Terra para nos ensinar a fé, a viver dentro da palavra, a viver e crer nas escrituras que o Abba, que é o Pai, né? Deixou para nós. Porque ninguém conseguia viver plenamente sem pecar. Então ele veio, Yahshua, ele veio e ele nos ensinou a fé. Você pode ler todos os evangelhos que ele sempre falava sobre, está escrito. Sempre ele repetia a palavra do Pai, do Criador, né? Então, ele não saiu fora da palavra. Até para o demônio ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor seu, né, Yahweh, né, o Criador, o Eterno, né? Então, tudo ele respondia dentro da palavra. Então, a fé, que muitas pessoas às vezes perguntam, mas o que é a fé? A fé é você crer na palavra. E aqui, dentro das escrituras, as promessas de Yahweh, que é o nome de Deus, do Eterno, né? As promessas de Yahweh, tem promessa para tudo, até para se você tem alguma causa na justiça, até para isso, aqui tem uma palavra sobre isso, né? E tem para tudo, gente, não tem assim uma coisa que aqui não tenha uma promessa. E aí, então, aquilo que você está necessitando, que você precisa, você entra dentro daquela palavra, né? Por isso que aqui no Antigo Testamento, em o Eterno, né? Ele fala assim, para a gente meditar de dia e de noite na palavra. Por quê? Porque na hora que a gente precisar, a gente tem como pedir socorro, né? Porque daí você entra dentro daquela palavra, né? Porque às vezes as pessoas, a maioria das pessoas, assim, né? Elas procuram fazer o bem, né? E elas gostam, assim, de falar muito de Deus, assim, né? Mas elas não têm o conhecimento. Eu também não tinha, gente. Não precisa ficar triste comigo. Eu não tinha conhecimento nenhum de Deus, de algo. Nenhum. Eu amava Deus, né? Mas não sabia nada dele. Só eu ia na missa, né? Eu escutava o que o pai estava falando, mas eu, sinceramente, eu conheci a palavra, Yahweh, conheci o Eterno, na palavra, né? Comecei nas igrejas evangélicas, né? E eu me apaixonei mesmo pela palavra, por Yahweh, pela palavra, por Deus, né? Pelo Eterno, pelo Criador. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, assim, que a fé, ela move montanhas. Foi como Yahshua nos ensinou, a fé move montanhas. Tanto é que ele deu um exemplo assim do monte, né? Que é uma coisa, nossa, impossível, um monte para lá, né? E é uma coisa que você pensa que é impossível para você, mas para Deus não é, para Yahweh não é, né?
Então, só que nós temos que entrar dentro da palavra, ficar ali, né? Porque a palavra de Yao aqui, as escrituras, ela é o remete, a verdade, né? Então, e Deus tem compromisso, e Yao tem compromisso com a sua palavra. Ele não sai fora da palavra dele. Então, se ele falou, então é aquilo. Então, a fé é um pouquinho. Eu aprendi praticamente que com o Iau mesmo, praticamente não foi ele que me ensinou isso, né? Porque eu também ficava assim, pensando que era o que é isso, fé, né? Então eu ficava, mas eu vou pensar nisso, vai dar certo aquilo, mas não é assim. Não é pensamento positivo, né? É para renovar a nossa mente, transformando ela com renovação. Transformar em vossas mentes, renovando com a palavra. Então, nunca ficar pensando, às vezes a gente fica pensando coisas, mas quando a gente pratica, de começar a pensar só o que nas escrituras, no que o eterno quer para nós, a gente começa a experimentar a boa e agradável vontade de algo para nós, né? E ela é boa, ela é agradável, ela é maravilhosa. Então, a fé é você que nem tem naquele Salmo 91, né? Diz assim, aquele que habita, então aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, né? Então aquele que mora. Quando você entra dentro da palavra, você está escondido. Então ali o mal não pode te atingir, né? Então a Bíblia diz assim que o Abraão, ele é o pai da fé, né? Mas por quê? Porque Abraão, ele estava na casa dele, na terra dele, e Deus falou, e ele falou com ele, né? Sai dessa terra e vai para outra terra que eu te mostrarei. E ele foi. Por que que ele foi? Porque ele creu. Creu em quê? Na palavra, no que Deus disse, do que Al disse. Isto é fé. Então, ele fez o que Deus mandou. Ele pegou, podia dizer, não, eu não vou, eu não sei lá, mas ele foi. Pegou a sua mulher e os seus empregados e as coisas que ele tinha, mais o sobrinho dele, e foi, né? Então, o Abraão fez isso, né? E, e depois com o Isaac também, né? Porque Deus já tinha falado para ele que o Isaac seria, assim, ia multiplicar, né? A, as coisas, então, pediu para olhar a estrela do céu e tudo, né? E ele, quando Iau falou para ele que tinha que levar o filho e sacrificar o filho, ele foi. Mas ele sabia, porque por causa da promessa que Iau tinha feito para ele, que sobre Isaac, ele sabia que Iau não ia matar Iau, não era para ele matar o filho, Isaac, não ia sacrificar, né? Então ele sabia disso, porque ele creu na palavra, né? E ele foi, tanto é que no caminho o menino perguntou, né? Pai, se nós estamos indo lá para fazer o sacrifício, cadê geralmente era aquele um cordeiro, um animalzinho, uma ovelhinha, né? Aí o pai dele falou assim, Abraão falou, Iau proverá, né? Então ele sabia, ele tinha certeza plena, né? Tanto é que quando ele ergueu o cutelo assim, a voz bradou do céu, né? Não faça isso. Aí apareceu uma ovelhinha, um cordeirinho ali, eles sacrificaram o cordeirinho, ofereceram a Iau, né? Então, por isso que ele é amputado a fé para Abraão, porque ele creu no que Iau tinha falado, né? Então, as promessas de Iau para mim, para toda a humanidade, está aqui. É só aqui, né? É não sair daqui. Então, quando você crê, para tudo tem aqui, gente, para enfermidade, para cura, para dinheiro, para financeiro, para prosperidade, para, olha, para libertação, para tudo, gente, né? Então, a primeira coisa que a gente faz com a fé é crer em Yahshua, o Filho, né? Então, crer no sacrifício, crer no que ele veio fazer
e fazer o batismo de imersão. O batismo é de imersão, tá? Morreu para o mundo e sai nova criatura. Ali é perdoado os seus pecados. E ao perdoa, não lembra de mais nenhum. Você fica totalmente zerado, limpa. É outra criatura, outra pessoa. Porque diz nova criatura eu sou, né? Mas, depois disso, do batismo, nós temos que crescer no conhecimento. E como que nós vamos crescer no conhecimento? Estudando, lendo, é prazeroso, cada dia ler um pedaço, né? E a gente vai se enriquecendo.